Amados irmãos, nesta noite nós queremos meditar um pouco com a igreja dentro da leitura. Obrigado, irmão. Dentro da leitura que realizamos, está dando o retorno aqui. No livro de Provérbios, no capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Nós lemos vários versículos e eu quero meditar com a igreja apenas em dois versículos, o versículo 17 e o versículo 18, que diz assim, obrigado: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Quantos podem dizer amém? Irmãos, nesta tarde, Deus colocou no meu coração esses dois versículos, e em uma outra tradução, que é na NVI, a Nova Versão Internacional, ela nos traz uma maneira mais explicativa deste versículo, para que melhor possamos entender e podemos transmitir aos irmãos. Essa tradução diz assim: não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Nós observamos aqui, irmão, que diz o versículo 18, se agir assim. Agir assim como? Temendo sempre ao Senhor e não se preocupar, não ter inveja dos pecadores. Porque se agirmos assim, sem inveja dos pecadores, e o temor do Senhor sempre estiver conosco, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Aí Deus colocou no meu coração esta palavra, que diz assim: pois Deus tem um futuro melhor para mim. Deus tem um futuro melhor para mim. E quando nós falamos de futuro, irmãos, nós estamos falando do dia de amanhã, daqui a um ano, daqui a 10 anos, ou também daqui a 1 minuto, daqui a 30 segundos, porque tudo que vem à nossa frente é o futuro, e o meu presente neste momento, daqui a 1 minuto será o meu passado. Então nós vivemos assim, desta maneira, é a vida do ser humano. Nós nos preocupamos muitas vezes tanto com o nosso futuro, como também com o nosso presente. Mas o nosso presente, dentro de instantes, ele se torna um futuro na nossa vida. E nós encontramos aqui esse texto, ele nos traz uma explicação e uma exortação muito grande, que mostra a condição do homem e mostra o que Deus tem para cada um de nós. Nós vivemos em uma época em que nós estamos sempre preocupados, sempre existe alguma coisa para nos preocuparmos. Quando resolvemos uma coisa, parece que já tem outra na porta batendo, dizendo: eu cheguei e você precisa
trazer a solução para esse problema. A nossa vida é assim. Nós tomamos medicação para uma doença, aí quando tomamos a medicação começamos a melhorar, aí já começamos a sentir outra coisa. A nossa vida, ela é desta maneira. E nós vivemos cercados, porque nós estamos ainda neste mundo, ainda estamos aqui, somos peregrinos, estamos de passagem, mas nós estamos ainda ligados a este mundo. Enquanto Jesus não voltar, a igreja está vivendo aqui na terra. Estamos de passagem. De maneira, irmãos, que nós muitas vezes começamos a olhar, como diz a palavra de Deus no livro de Salmos, no Salmo de número 37, e o versículo 1 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. É algo, irmãos, que faz parte, muitas vezes, da vida de muitas pessoas, está olhando, como aconteceu com o salmista Asaf, lá no Salmo de número 73, quando ele disse que os seus pés faltaram pouco para que ele se desviasse. Irmão Esther, ele olhou tanto o ímpio, que ele disse que os seus pés faltou pouco para que se desviasse. Mas por quê? Porque ele estava justamente olhando a prosperidade do ímpio. E aí, irmãos, corre este grande perigo quando nós justamente estamos preocupados com a prosperidade daqueles que estão muitas vezes desfrutando de tudo que a vida está lhe proporcionando. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós ficamos presos somente com o presente, com o momento que as pessoas estão vivendo. Mas o nosso irmão Miqueias, ele fez menção do Salmo 91, e no Salmo 91 e o versículo 8 diz: somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Então aí, irmãos, está justamente a diferença, quando nós procuramos compreender o caminho que cada um está vivendo. De maneira que nós estamos aqui dentro da igreja, e dentro da igreja nós temos aqueles que estão caminhando para o céu e aqueles que não estão. A própria palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito da parábola do trigo e do joio. E ele diz que plantaram boa semente, mas veio o inimigo e semeou também o joio. E alguém disse: vamos arrancar, vamos colocar para fora, bota para fora. Ele disse: tenha calma, porque se você for arrancar, for colocar para fora, você pode arrancar o trigo, aquilo que foi plantado, a boa semente. Mas tenha calma, espera um pouquinho, porque vão crescer. E quando crescer vai aparecer a diferença. O que é trigo, você vai colher no celeiro. O que for joio, você vai colocar fogo. Então nós observamos que existe a mistura, o andar que está junto, e muitas vezes está tão entrelaçado que nós não conseguimos distinguir um do outro. Mas no tempo da colheita aparece, o tempo da colheita chega, e no tempo da colheita aparece aquele que é o trigo e aquele que é o joio. Então nós observamos, irmãos, que muitas vezes nós ficamos contemplando, olhando a prosperidade daquele que não se preocupa em ter um compromisso com Deus, aquele que não se preocupa em ter uma responsabilidade com Deus, aquele que muitas vezes não quer estar na presença do Senhor, aquele que está sempre dizendo: deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para outro dia, quem sabe um outro momento, agora não é hora. Mas a palavra de Deus diz: se ouvirdes a voz de Deus, se hoje ouvirdes a voz de Deus, abre o teu coração, não permita que o inimigo ele venha se apoderar da sua vida. Mas, amados irmãos, quantas vezes
nós estamos a contemplar, estamos a olhar, justamente porque a Bíblia diz que a inveja, ela é a podridão dos ossos. A inveja, o ciúmes, é a podridão dos ossos. E muitas vezes nós passamos a ter um ciúme ardente por aquilo que a pessoa tem, e começamos muitas vezes a inveja porque aquela pessoa está prosperando, e isso, irmão, traz maldição e prejuízo para a nossa vida, porque nós adoecemos, nós ficamos doentes, porque ele tem e eu não tenho, porque ele possui e eu não possuo, porque ele é bonito e porque eu sou feio, porque a roupa dele é bonita, e nós temos que entender, irmão, que cada um precisa olhar para o céu, olhar para o Senhor Jesus. E às vezes, irmãos, a inveja fica tão grande, que eu olho, né? Fica em pé, por favor, você fica em pé. Eu olho para ele e vejo ele assim, bem bonito, né? Bem bonito, vai ser assim um ator de Hollywood, todo elegante. Aí eu vejo uma roupa nele, a roupa nele está bonita, bem caída. Aí eu chego e digo: eu tenho que comprar uma roupa dessa para ficar também elegante, bonito. Obrigado, pode sentar. Só que às vezes a roupa que fica elegante nele, em mim vai ficar um desmantelo, porque o meu corpo não tem a forma do corpo dele. E nós observamos que essa inveja muitas vezes vai nos trazendo prejuízo, e vai trazendo prejuízo na vida das pessoas, e as pessoas vão ficando doentes, porque alguém compra um carro, porque alguém compra uma casa, porque alguém compra uma terra, porque alguém compra uma geladeira, porque alguém compra um fogão, e nós vamos adoecendo, irmão, com tudo isso que nós estamos vivendo, e a gente vai olhando, e foi justamente o problema de Asaf. Asaf diz que os seus pés quase se desviaram, porque ele ficou olhando a prosperidade do ímpio. Mas aqui a palavra de Deus diz, irmão, que nós não devemos ter no nosso coração inveja dos pecadores. Porque o homem se prostitui, o homem vai para a festa, ele pula, está chegando aí o São João, né? E muitas vezes a gente fica preocupado, porque aqueles pulam, e tem uma namorada ali, tem uma namorada lá e tal, e é tanta coisa, e a gente fica, irmão, com o nosso coração apertado. Mas o que é, irmãos, o pecado, biblicamente falando, é rebelião, é fraqueza espiritual, é transgressão, é desobediência, são todas ações que vai justamente, irmãos, me afastar de Deus, e confronta a minha atitude com a palavra de Deus. E às vezes a gente olha, irmão, e vê alguém que faz tudo errado, sempre errando, fazendo as coisas erradas, e parece que tudo na vida material dele dá certo. E o inimigo chega para dizer: olha, está vendo? Ele fez isso, está prosperando. Ele fez isso, está abençoado. Ele fez isso e conseguiu uma porta bem grande. Mas a questão, irmão, não é agora. A questão não é o momento, a questão não é o instante que nós estamos vivendo, é aquilo que está reservado lá na frente, para aquele que teme a Deus e para aquele que não teme a Deus. Então, irmãos, o pecado, ele traz o quê? Ele traz consequências. O pecado, ele traz consequências. E nós observamos que a consequência do pecado, irmãos, é diferente do perdão. Deus, ele perdoa, mas a consequência do pecado, ele é diferente. Deus me perdoa, mas ele não me livra da consequência do meu pecado. Existe uma diferença. E às vezes, irmãos, eu quero perdão, mas eu não quero as consequências do meu pecado. As consequências do pecado nós levamos, irmãos.
E nós observamos que isso aconteceu primeiramente quando o querubim ungido passeava entre as pedras afogueadas, e com um pensamento ele pensou, ele disse no seu coração, ele não chegou nem a falar, não chegou nem a agir, mas ele pensou no seu coração: eu subirei acima do trono de Deus, e lá estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. E Deus ouviu o seu pensamento e diz: contudo serás levado ao mais profundo abismo. E o pensamento dele foi tão forte, irmão, que com o pensamento dele, ele trouxe a terça parte dos anjos. Os irmãos, vejam, irmãos, um pensamento desse. E qual foi a consequência deste pensamento? Ele foi expulso do céu. Qual foi a consequência desse pensamento? A terça parte dos anjos caíram com ele, e são esses demônios que ficam soltos, aleluia, as potestades malignas que ficam trabalhando no meio da humanidade para nos afastar de Deus, para nos tirar da presença de Deus, para impedir o homem muitas vezes aceitar a Jesus, aleluia, como Salvador. Mas eu quero dizer para você nesta noite, meu amigo, que o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele foi enviado. Jesus Cristo disse: eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar outro Consolador, ele estará convosco. E é este Espírito Santo que está na terra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele está trabalhando e convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós observamos que Adão estava lá no Éden. A responsabilidade não era de Eva, a responsabilidade era de Adão. Deus chama Adão na criação e diz para ele: desse fruto aqui você não pode comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. Mas o que acontece, irmãos, é que a mulher começou a olhar e achar desejável aquele fruto aos seus olhos para comer. E o homem pecou, ela comeu e levou para o homem. Até ela comer, ela não percebeu nada, mas quando Adão comeu, ele percebeu que estava nu. E a voz de Deus chegou: Adão, Adão. Deus não chamou por Eva, Deus não procurou Eva, Deus não perguntou por que Eva pegou do fruto, comeu e levou para o seu marido. Não perguntou. Ele foi atrás de quem tinha responsabilidade. Ele foi atrás a quem ele tinha determinado. Aleluia. Ele chega para aquele momento e pergunta: Adão, Adão, aonde estás? E qual foi a consequência do pecado de Adão? Porque não se fala, irmãos, o pecado de Eva, se fala o pecado de Adão. A queda do homem, a transgressão do homem. É que ele morreu. E a Bíblia diz que por causa disso, por causa do pecado, a morte passou a todos os homens. Qual foi a consequência? Viver no pecado e ser retirado do paraíso, do lugar que Deus tinha feito para eles. São consequências, irmãos, dos nossos atos. São as consequências dos atos daqueles que estão lá fora. Mas Deus está exortando cada um de nós e dizendo: não tenha inveja dos pecadores, mas sê no temor do Senhor todos os dias. Está dizendo: melhor será que você tema sempre ao Senhor. Tenha temor ao Senhor. Alguém pode pecar, alguém pode errar, alguém pode se drogar, alguém pode se prostituir, alguém pode mentir, alguém pode cometer os crimes que quiser, transgredir do jeito que quiser, mas o importante é que todos nós que estamos aqui e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais possam temer ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque se eu agir assim, aí a gente vai ver lá no Salmo 73, Asaf dizendo: meus pés estavam quase se desviando,
Mas por quê? Porque ele diz assim: estava eu a contemplar a prosperidade do ímpio. Ele começou a ver que eles não adoeciam. Ele começou a ver que as coisas para eles eram melhor. Ele começou a ver que aqueles que pecavam fazia da maneira que ele quisesse. Aleluia. Aí eu me lembro de um testemunho de um pastor que trabalhou no sertão. E ele disse que um dia amanheceu, ele morava com a família na secretaria da igreja, atrás da igreja. E a esposa disse: hoje não tem nada para comer. O que é que nós vamos dar às crianças quando acordar? Eles não sei. Vamos pedir para Deus prover. E ele disse que foi para a porta do templo e ficou lá. E as pessoas iam passando para a feira e dizendo: bom dia, pastor. Ele disse: bom dia. Outro passava e dizia: bom dia, pastor, tudo bem? Ele disse: tudo bem. Aí passava as pessoas com carro, dava uma buzinadazinha para ele, ia-se embora, ele fazia assim. E ele disse que daqui a pouco ele começou a dizer: mas Jesus, eu sou o teu servo. E esses homens aí que vão passando, que vivem uma vida tão terrível, estão indo para a feira para trazer alimento para casa, e eu não tenho nada. E daqui a pouco passou um líder religioso e deu uma buzinadinha para ele, e ele fez assim, e ele disse: e esse aí, Jesus? E esse aí, Jesus? Aí na mesma hora ele se lembrou do Salmo 73, os meus pés quase que se desviaram. Aí ele parou e disse: Jesus, tenha misericórdia, me perdoa, Jesus, me perdoa, Jesus. E quando ele começou a chorar ali na frente, pedindo perdão a Jesus, em pé na porta, aí veio um homem voltando da feira, meu professor, revoltado, com raiva, e ele vinha puxando um porco grande, e aquele porco: que é isso? E ele puxando, e vinha puxando o porco, e ele diz: a gente cria esse animal tanto tempo, para as pessoas querer comprar de graça, eu não compro de graça, não vendo de graça de jeito nenhum, para dar de graça. Aí ele olhou para o pastor e disse: eu prefiro dar para o senhor. Entregou para ele e foi-se embora, e ele ficou com aquele porcão bem grande. Aleluia. Daqui a pouco desce o irmão e diz: pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Ele disse: eu estou precisando que você vá vender esse porquinho aqui lá na feira. Era um porcãozão grande. Aí ele desceu para a feira, levou. Daqui a pouco o irmão volta com dinheiro. Aí diz: pronto, pastor, o valor do porco foi vendido. Aí ele disse: glória a Deus. Aí ele foi para a feira, foi para o supermercado, trouxe para casa e disse: pronto, minha filha, coma e dê comer às crianças. Sabe por quê, irmão? Porque não adianta estarmos olhando a prosperidade daqueles que estão pecando, mas nós devemos temer ao Senhor. Ao Senhor. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Mas porque se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você. Aleluia. Se nós nos mantermos no temor ao Senhor, haverá um futuro diferente para você. Haverá um futuro especial para você. E eu quero dizer para você que chegou aqui nesta noite sem paz, sem alegria, sem Deus no seu coração, com a sua vida sem ter um rumo, sem ter uma direção, eu quero nesta noite apresentar aquele que, se você temer a Ele e entregar a sua vida a Ele, vai haver um futuro diferente para a sua vida. Asaf disse que só compreendeu o segredo aí ele diz assim: até que eu, presbítero Eus, disse Asaf, até que eu entrei no templo. Enquanto eu não entrei no templo, eu não entendi. Eu estava somente olhando a prosperidade daqueles que estavam lá fora. Mas quando eu entrei no templo, eu compreendi
o fim deles. Bendito seja o nome do Senhor, porque aqueles que estão lá fora, eles pecam, eles prosperam, parece que tudo dá bom para ele, mas eu quero dizer que isso, aleluia, para você, quando você entrou aqui dentro, Deus está dizendo para você: eu tenho um futuro melhor para você. É melhor do que ganhar na loteria, aleluia, é melhor do que você ser promovido na sua empresa, é melhor do que, aleluia, a sua empresa prosperar e você ter uma filial em cada cidade do estado da Paraíba, do Brasil ou no mundo. Eu quero dizer para você um futuro diferente, não um futuro de empresário, não um futuro, aleluia, de um médico, de um advogado, de um juiz, não, mas eu quero apresentar um futuro diferente que Deus tem para aqueles que temem ao Senhor, aleluia, um dia deixar esta terra e subir para morar eternamente no céu com o Senhor Jesus. É este o melhor futuro que nós queremos apresentar a você nesta noite. Jesus, 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 Jesus. Tema ao Senhor e haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Sabe quem é a sua esperança? O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista diz: espera, pois, do Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. A palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Deus está dizendo: a tua esperança não vai falhar. Pode falhar o prefeito, pode falhar o governador, pode falhar o presidente, pode falhar o empresário, pode falhar o teu pai, pode falhar até tua mãe, como diz a palavra. Pode porventura a mãe se esquecer do filho que cria, mas aquele que é a nossa esperança, ele diz: todavia eu não me esquecerei de ti. Levante a tua mão nesta noite e adore aquele que é a esperança da tua vida. Aleluia! Não se preocupe com o fim dos pecadores, se preocupe em temer ao Senhor, porque Deus tem um futuro diferente para você. Deus tem um futuro para você.